Etiquetar produtos é muito mais do que organização, é eficiência no dia a dia. Com as etiquetas de produtos, você consegue manter um controle muito mais preciso durante as suas buscas de produtos que você realiza no sistema. Tanto para você fazer a busca correta, escrevendo o código correto do produto, quanto para você também poder fazer ela de forma mais fácil, né? Porque as informações dele vão estar ali na sua mão, e daí conforme você vai fazendo a busca usando a etiqueta, o resultado dessa busca fica muito mais fácil. E daí com isso você tem vários ganhos. Você tem ganho na organização de estoque, você tem ganho na organização do seu caixa. Além do que, o seu cliente, quando ele vê um produto com uma etiqueta, etiquetado, bem identificado, isso mostra muito mais profissionalismo da sua loja em relação ao cliente. E isso pode gerar valor no momento que ele for fazer uma compra com você. Eu sou o Renan da SMB Store e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês conseguem usar a função de geração de etiquetas no sistema SMB Store Online. Mostrar como faz para você acessar as folhas disponíveis para impressão e como que você vai poder fazer a geração delas para poder imprimir na sua impressora. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal da SMB e ativar o sininho das notificações para não ficar de fora de nenhuma das novidades que a gente está lançando aqui no canal do YouTube para vocês. Antes de iniciar, eu queria fazer um aviso bem importante para vocês, que é o seguinte: referente à geração das etiquetas do sistema, todos os modelos que a gente disponibiliza para vocês, eles foram bem testados e foram validados antes de serem disponibilizados no sistema, para que eles possam sair com as informações corretas e posicionados da forma certa também na folha que você for imprimir. Então, referente à geração da etiqueta em si, é um processo validado, só que a impressão da folha de etiquetas, ela é um processo que depende também da instalação da sua impressora no computador. Se ela está instalada corretamente, se o driver dela está instalado de forma certa. Também a questão da parte física da impressora pode ter interação nesse processo da impressão, né? Se tem alguma variação física na sua impressora pode interferir. E como as etiquetas são itens bem pequenos, né? A mais pequena variação que tiver durante esse processo da impressão pode ocasionar em erros. Então, a gente vai deixar como recomendação, antes de ver esse vídeo, para conferir se a sua impressora está instalada corretamente, se está imprimindo as informações de forma correta também, se não está saindo com nenhuma falha de impressão. Outro detalhe que é importante ressaltar é que a SMB Store ela não presta suporte para você fazer a instalação da sua impressora. Então, se ela apresentar alguma questão que está divergente do que a gente vai mostrar nesse vídeo aqui para você, a gente recomenda você verificar com o fornecedor da impressora, ou no site do fabricante dela, ou com um técnico especializado para que ele possa ajudar você a sanar os problemas de instalação dela, ou algum problema físico, caso seja, para depois poder fazer aí o uso da impressora da forma correta dentro do sistema, ok? Então, vamos começar o vídeo aí, né? Primeiro ponto: quais são as impressoras compatíveis de gerar etiquetas no sistema SMB Store Online? Ele é compatível com impressoras A4, jato de tinta ou a laser. E daí ele vai imprimir no formato de folha Pimaco, em algumas medidas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no vídeo. O sistema ele também é compatível com a etiquetadora L42 Pro, para imprimir alguns modelos de etiquetas, algumas bobinas de etiquetas, mas nesse vídeo aqui eu vou me ater somente à impressão no formato A4, ok? Para mostrar para vocês como que faz para funcionar. Caso você possua essa etiquetadora da L42, você pode entrar em contato com a nossa equipe de atendimento que a gente vai lhe orientar a como faz para você configurar ela para poder fazer a impressão das suas etiquetas, ok? Só mais um último detalhe que eu queria ressaltar é que referente à etiquetadora, a única etiquetadora compatível no momento com o sistema é a L42 ou L42 Pro. Outros modelos de etiquetadora não funcionam, ok? Então vamos começar partindo aqui da tela inicial do sistema online. Como que eu faço para acessar a função de geração de etiquetas? Eu vou vir aqui no menu superior esquerdo, vou descer um pouquinho a visualização e acessar a parte de itens aqui. E depois que eu acessar os itens, vai ter a opção aqui, geração de etiquetas. É essa opção que a gente vai usar para poder fazer a geração. E daí aqui, assim que abre a tela, o sistema vai emitir um aviso referente à geração. É o que eu adiantei um pouquinho para vocês aí, referente aos modelos de impressoras, na instalação e tudo mais, mas eu recomendo você ler também quando você acessar, ok? E daí, aqui, essa aqui que vai ser a tela de geração de etiquetas. E como que ela vai funcionar? Eu vou passar os campos para vocês
e depois a gente vai gerar uma folha de etiquetas junto para a gente poder ver como que funciona. Aqui a gente tem o tipo de etiqueta, esse é o primeiro campo aqui que a gente vai ter para poder selecionar, e aqui são os formatos de folha disponíveis que a gente pode utilizar para poder fazer a geração no sistema. Para as impressoras A4, que são as impressoras que vão ser abordadas nesse vídeo, o sistema ele é compatível com esses modelos aqui, ó. O modelo de 33 etiquetas por folha, 80, 126, 96, 65 e 14. Também tem essa opção aqui da etiqueta do papel A4 normal para Gondol, ok? Todos esses modelos aqui, eles são compatíveis para você fazer a geração no sistema online. E daí um adendo, né? A gente coloca aqui que é o modelo Pimaco, mas na verdade isso é mais uma convenção mesmo, porque esse é um modelo de etiqueta que ele é amplamente comercializado hoje. Mas, por exemplo, quando você for buscar uma folha de etiquetas, um pacote de folha de etiquetas para poder fazer a compra, para poder usar aí, não necessariamente precisa ser dessa marca, ok? Desse modelo. Pode ser de outros distribuidores. O importante é que ele esteja no formato correto, né? No caso de 33 folhas por etiqueta, que é o que está selecionado aqui no início, que as etiquetas elas tenham o mesmo tamanho, né? Da configuração Pimaco, e que ela também tenha a mesma distância entre uma etiqueta e outra, né? Para poder configurar o tamanho do papel corretamente. Então, dito isso, vamos selecionar aqui um modelo. Vou selecionar o de 65 nesse vídeo. Uma outra dica, se você clicar em cima da foto aqui, ele vai abrir para vocês com um pouquinho mais de detalhes, ok? E daí aqui agora a gente vai para a parte de montar a lista de etiquetas. Como que vai ser esse processo? A gente primeiro monta uma lista de etiquetas com todos os produtos que a gente quer imprimir, e depois que essa lista está montada, a gente vai e manda finalizar. Aí a hora que a gente clica em finalizar, ele vai gerar a folha para a gente. Então, vamos lá. Aqui, na parte de selecionar um produto, a gente vai fazer a busca normal mesmo. Eu deixei esse produto separado aqui para a gente, eu vou usar ele nesse vídeo, o brinco de prata aqui. E daí, depois que eu faço a busca, seleciono ele, o sistema vai abrir outros campos para mim, que eu posso colocar mais informações sobre esse produto aqui, da forma com que eu vou imprimir ele. Por exemplo, primeira informação, quantidade de etiquetas. Quantas etiquetas eu quero imprimir desse produto que eu acabei de selecionar? Eu vou colocar aqui 65, que vai ser o produto que eu vou usar de exemplo para essa folha. A quantidade de etiquetas que eu tô colocando, que eu quero imprimir, é a mesma quantidade que vai em uma folha. E daí, a gente tem outras opções. A gente tem o tipo de preço. O que é isso aqui? Lá no cadastro do produto, ele tem como você cadastrar um segundo preço dele. Então, se você tiver um segundo preço nesse produto aqui, basta você selecionar essa opção aqui que ele vai mudar o preço. No caso desse produto aqui, eu acabei não cadastrando esse preço 2, então ele passou para R$0 aqui. Mas se você tiver um preço cadastrado, ele vai preencher com a informação que você colocou no campo lá no cadastro do seu produto. E daí, aqui a gente também tem outras duas opções que são bem interessantes. Como que funciona, né? Por padrão, as etiquetas geradas do sistema, elas vão conter o nome do produto, vão conter o código de barras e vão conter também a informação do preço do produto, né? Só que isso não é fixo. Você consegue fazer a edição do que você quer imprimir desses parâmetros aqui e do que você não quer. Vou colocar aqui tudo preenchido por enquanto, e daí vai ficar aqui, ó, imprimir código de barras, se eu quero imprimir o código de barras do produto, imprimir preço de etiqueta. Quando eu cliquei para adicionar, ele foi e colocou o produto aqui na lista para mim, ó, e tudo que eu preenchi com ele veio para cá. Deixa eu só arrumar o preço dele aqui, voltar ao preço original, e daí a gente vai fazer mais ou menos nesse procedimento aí para a gente poder ir adicionando os produtos no sistema. Eu fiz com um produto aqui, mas você vai adicionando conforme a sua necessidade. Por exemplo, outro produto desse sistema aqui que usa bastante é a água, né? Então, por exemplo, se eu quero colocar para imprimir 10 delas, por exemplo, eu quero imprimir somente o código de barras e não quero imprimir o preço de venda, eu posso. A hora que eu coloco adicionar etiqueta, ele vai entrar aqui para mim. E uma coisa que é legal é que você consegue editar isso também, né? Acabei já editando um pouquinho antes, mas você também consegue editar as informações que você quer imprimir ou não do seu produto. Por exemplo,
água com gás eu tinha colocado que eu não quero imprimir o preço dela. Então aqui veio desmarcado, né? Só que mudei de ideia, quero imprimir agora. Eu marco aqui e daí todas as 10 etiquetas que eu selecionei para imprimir da água, elas vão ser marcadas para imprimir com o preço de venda que eu coloquei na hora que eu estava inserindo aqui na lista. Então, vamos fazer a geração da folha de etiquetas agora com esses produtos que eu selecionei. Aquela água que eu tinha colocado para exemplificar para vocês, eu tirei ela por enquanto, e daí eu vou deixar só esse brinco aqui que a gente vai usar no exemplo. E daí pronto, a nossa lista de etiquetas está pronta. A única coisa que a gente precisa fazer é clicar em finalizar. O sistema vai pedir essa confirmação, a gente clica em OK, ele vai carregar ali no canto direito da página, e depois ele vai abrir uma nova janela com as etiquetas que a gente pediu para gerar para a gente. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vou dar um zoom nessa tela para ficar mais fácil da gente ver. Ele pega o código de barras do produto, ele vai colocar logo abaixo o código numérico que esse código de barras representa. Por exemplo, se eu pegar e bipar esse código de barras aqui em cima com um leitor, o leitor ele vai colocar esses números aqui para mim, a hora que ele fazer o bip. Aí vai ter informação do nome do produto e logo abaixo, o nome do produto, vai ter o preço de venda que eu defini para ele. E daí agora é só a gente clicar para imprimir, né? Aí vai da configuração do seu navegador, mas basicamente, passando bem por cima, isso pode variar de computador para computador, do navegador que você está usando. Você tem que selecionar a impressora que você tem instalada, confere referente ao tamanho do papel, se está de acordo com o tamanho que você está utilizando. Por exemplo, a gente fez o exemplo com 65 etiquetas por folha. Ele vai mostrar no pacote para a gente aqui que ele é do tamanho A4, aqui no canto superior direito. Mas, por exemplo, se a gente usar um pacote de 80 folhas, por exemplo, 80 etiquetas por folha, perdão, ele já não é mais no formato A4, ele é no formato carta. Então, você tem que se atentar para o tamanho da folha estar selecionado correto na hora que você for imprimir nessa página aqui. E daí também, uma última coisa que eu queria dizer para vocês é na escala. A escala vocês podem manter em padrão mesmo. E daí, depois que você faz essa configuração, seria somente clicar em imprimir aqui mesmo, que daí vai fazer a impressão das etiquetas para você. Então eu mandei para imprimir ali na impressora, ela fez a impressão aqui para mim, eu tô com o papel de etiquetas aqui agora. E daí eu vou destacar uma etiqueta aqui para mostrar para vocês como que fica a impressão. Então, usamos o papel Pimaco, né? Usamos ele de 65 etiquetas por folha. Só acho que vai ser um pouco difícil focar na câmera, mas eu acredito que vai dar certo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó. Então, ele mostra acima, ele mostra o código impresso do produto, código de barras, logo abaixo o número do código de barras, que ele vai ler quando você fizer o bip, o nome do produto e, ao fim ali da etiqueta, o preço que você vai fazer a impressão nela, ok? Então ele vai sair desse formato aqui e daí ele vai imprimir de acordo aí com o número de etiquetas que você colocar para fazer na sua lista. E daí eu vou entrar na parte de quantas folhas eu posso fazer impressão, né? Porque no exemplo que eu mostrei para vocês, eu coloquei a quantidade de 65 para dar exatamente o tamanho de uma folha, né? Nesse exemplo. Só que vocês podem colocar mais. Vocês podem inserir até 500 etiquetas para serem geradas. Esse é o máximo que o sistema faz a geração por ação que você fizer, né? Por exemplo, se você quer imprimir 1000 etiquetas, você vai fazer uma vez de 500 e outra vez de mais 500 do restante que ficar para você fazer a impressão. Vamos agora para a parte de dicas do vídeo. A primeira parte de dica que eu queria mostrar para vocês é referente ao bloco de etiquetas. O que o bloco de etiquetas faz nessa tela? Digamos que você faz a etiquetagem dos seus produtos de forma periódica, né? Você precisa fazer ela de tantos em tantos dias, por exemplo, e você sempre vai fazer a etiquetagem dos mesmos produtos, né? Vai colocar sempre os mesmos produtos, gerar etiquetas para eles. O processo de você fazer a criação dessas listas, ele pode ser um pouco trabalhoso dependendo de quantos itens você for colocar nelas. Então, os blocos de etiquetas servem para você salvar essa configuração que você faz, para depois você só precisar fazer o carregamento delas quando você for usar essa tela aqui, e daí todas as informações já vão estar salvas e só você mandar para impressão. E como que vai funcionar? Aqui eu vou
clicar em opções e depois de eu clicar em opções, eu vou clicar para salvar bloco de etiqueta. O sistema vai pedir para mim para informar o nome desse bloco de etiquetas. Eu vou colocar um nome, por exemplo, brincos, né? Eu seleciono o campo aqui, coloco um nome aqui, dou um OK. E daí ele vai salvar o bloco de etiquetas para mim. E daí, por exemplo, é outro dia, eu vou fazer a geração das etiquetas para colar nos meus produtos e eu quero pegar aquela lista que eu salvei antes. O que eu vou fazer? Eu venho em opções, abrir o bloco de etiquetas e daí vai ter aqui as opções que tem salvas no sistema. No caso tinha outras aqui, mas o brincos que a gente acabou de salvar ele vai estar aparecendo aqui, ó. E daí tem como excluir o bloco de etiquetas que a gente salva e tem como abrir ele. Para abrir a gente clica no ícone da pasta, ele vai pedir aqui a confirmação e a gente clica em OK. Daí ele vai carregar aqui para a gente tudo que a gente tinha configurado antes. Outra questão é a seguinte, digamos que você fez a impressão em um dia e daí em outro dia você vai fazer a impressão, só que você não usou a folha completa, né? E daí você quer usar o restante das etiquetas que estão naquela folha. Como que faz para você pular as etiquetas? Como que faz para você ignorar a posição das etiquetas que você já tirou? Por exemplo, essa folha aqui ela tá cheia de etiquetas, né? Mas eu vou tirando as etiquetas dela, né? E daí os espaços vão ficando em branco. Como que a gente vai fazer para pular isso? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui na parte de itens e produtos / serviços do sistema. E a gente vai cadastrar um produto sem informações. Eu já deixei ele cadastrado aqui, eu vou editar e vou mostrar para vocês. Basicamente, o nome dele você pode colocar um ponto, você pode colocar um ponto no código de barras também. E daí aqui no preços estoque deixa um preço bem pequenininho também. E daí a gente vai usar esse produto para pular essas posições. Por exemplo, vou voltar aqui na parte de geração de etiquetas. E digamos que dessa folha de 35 etiquetas aqui, eu gastei 30 etiquetas a primeira vez que eu imprimi e sobrou o restante. Eu vou vir aqui, eu seleciono a folha de 65 etiquetas, eu vou buscar por aquele produto que eu cadastrei e eu vou colocar aqui 30 vezes, que vão ser as posições da etiqueta, da folha de etiquetas que eu quero pular. E daí depois eu desmarco essas duas opções. A hora que eu finalizo, o sistema vai gerar o bloco de etiquetas para mim, vai gerar a folha de etiquetas, na verdade, e daí todas as 30 posições, na verdade, ele vai imprimir só aquele pontinho que a gente configurou, ó. Não dá nem para ver de longe, só com o zoom mesmo, que seria mais fácil da gente enxergar, e daí essas posições elas vão ser, de certa forma, ignoradas, né? Porque não vai ser nada impresso nelas. E daí a gente passa a fazer a impressão do restante das etiquetas normalmente, na hora de montar aqui. Por exemplo, se eu colocar o brinco mais uma vez, eu vou colocar 10 vezes ele, a hora que eu clico para finalizar de novo, vocês vão ver que eles estão deslocados para o meio da página, porque todas aquelas posições que estão lá acima, eu já utilizei. Uma última dica que eu queria mostrar para vocês é referente à geração a partir de compras. Por exemplo, você fez uma compra no sistema e você quer gerar as etiquetas desse produto que você comprou e você não quer ficar montando a lista na mão, né? Tem como você fazer isso pela tela de compras, pela listagem de compras, na verdade. E como que vai ser? Aqui eu já estou com a listagem aberta. Você vai vir em opções e imprimir etiquetas. Daí, a hora que eu clico aqui, o sistema vai abrir como se fosse um recorte daquela página de gerar etiquetas que a gente estava usando. E aqui eu vou poder fazer as configurações. E ele vai puxar todos os produtos que estão na compra para mim. Por exemplo, aqui ele puxou esse brinco de prata, que a gente está usando no exemplo desse vídeo, e 50 unidades. Se eu vim aqui nessa compra e detalhar ela, vocês vão ver que nela teve a compra de 50 unidades desse produto. Então ele vai puxar as quantidades dele normalmente para mim. Indo agora para a parte de erros comuns que podem acontecer e como que você pode fazer para evitar eles. Aqui tem uma situação que pode acontecer em alguns navegadores, que é a seguinte: eu clico em finalizar aqui e depois que eu clico em finalizar,
a aba de etiquetas ela não vai aparecer. No caso aqui, ele abriu para mim, mas existem casos em que isso pode não acontecer. E daí, por que que isso pode ficar dessa forma, né? Isso pode acontecer por causa do bloqueador de pop-ups do seu navegador. E daí você precisa desativar ele para que você consiga permitir que essas novas abas sejam abertas pelo sistema para você poder acessar a sua folha de etiquetas. E como que faz para eu acessar o bloqueador, pelo menos aqui no Google Chrome, que é o navegador que eu estou usando? Eu vou vir aqui em menu superior direito, nos 3 pontinhos, venho em configurações, e daí aqui na barra de pesquisar, eu vou procurar por pop-ups. E daí ele vai aparecer aqui para mim, ó, configurações de site, ele achou 2 resultados de pop-ups nessa parte. Eu vou abrir aqui, vou descer a visualização, e daí vai estar aqui, ó, pop-ups e redirecionamentos. Eu acesso essa opção aqui, e daí muito provavelmente vai estar marcado como não permitir que os sites enviem. Isso pode estar bloqueando de abrir as novas abas. E daí o que você precisa fazer é clicar para fazer essa permissão, e daí depois que você clica, a gente recomenda você fazer aí o reinício do seu navegador, né? Fecha e abre ele de novo, e depois faz um novo teste, e daí já deve dar certo para poder abrir essa nova página para você. Então, recapitulando sobre essa função do sistema. Ela é muito importante porque, caso você trabalhe com um produto que não tem etiqueta, você vai conseguir manter um controle muito bom sobre o código dele, sobre informações referentes a valor, né, dos produtos que você faz a parte de colar a etiqueta nele. E também você ganha muito tempo aí na parte de fazer a busca do seu produto, né? Por exemplo, só um exemplo rápido aqui para vocês, na tela de vendas. Se você pega essa folha de etiquetas aqui que você imprimiu e use um leitor para poder fazer o bip dela, aqui como vocês podem ver, essa folha de etiquetas eu acabei de imprimir aqui com vocês no vídeo, e daí usando o leitor eu consigo evitar vários erros de digitação na hora que eu uso ele, e assim eu também consigo inserir ele de forma bem mais rápida, né, do que se eu fosse pesquisar pelo nome dele. Enfim, tem várias vantagens aí. Outra vantagem também que pode acontecer seria referente a caso você receber produtos novos, né? Principalmente em datas comemorativas ou datas comerciais que tem bastante movimentação de produtos novos na loja, como por exemplo o Dia dos Namorados, que a gente está falando bastante esse mês aí para vocês, para poder dar os exemplos. Isso é algo que vai agregar bastante, tanto no seu controle da loja, como também na parte de você mostrar profissionalismo do seu trabalho para os clientes que entrarem na loja para você, para eles olharem organização, enfim. Isso são fatores que contam bastante também e que as pessoas elas acabam analisando quando elas entram numa loja para comprar algo, né? Então, o vídeo basicamente foi esse. Espero que você tenha entendido sobre a funcionalidade e como que você pode usar ela na sua empresa. Mas se você tem alguma dificuldade referente à geração das etiquetas ou alguma dúvida, você pode entrar em contato com a nossa equipe de atendimento nos nossos canais, que a gente vai auxiliar você na solicitação que você mandar para a gente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, porque isso indica para o YouTube que o conteúdo desse vídeo foi legal. Ele acaba entregando o vídeo para outros empreendedores também. E se você também não quer ficar de fora das novidades que a gente está fazendo aqui no canal da SMB, não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro aí de tudo que a gente estiver lançando e você poder acompanhar aí e poder se desenvolver junto da gente. Agradeço a todos e até o próximo vídeo.